podcast Fórum Popular de Cultura. Sou Kiko, estou na presença de Felipe Fonseca aqui na casa. Felipe Fonseca, poderia se apresentar para a galera, por gentileza? Opa, olá Kiko, olá galera, tudo bem? Bom, sou Felipe Fonseca, estou trabalhando em Ilhabela já tem em torno de uns 12 anos e habitando esse lugar, né? É um prazer estar com vocês. É um lugar muito amado por mim, um lugar que eu enxergo a possibilidade de muitas mudanças, né? Mas mesmo assim é um lugar de muito prazer, de muita satisfação de habitar, tá? Fala pra gente, Felipe, sobre o ato manifesto idealizado e executado por você nesse último fim de semana. Então, Kiko, falar desse ato, cara, é falar muito da minha vida também pessoal, né? Isso não tem como esses espaços não se cruzarem, cara. Esse ato, ele parte de alguns princípios, né? De alguns lugares que eu habitei nos últimos tempos. Eu comecei um trabalho no sistema penitenciário. Foi um trabalho voluntário, mas na verdade a intenção lá não era ir levar nada para oferecer, né? Eu queria tirar coisas de lá. O meu ir lá de voluntário como dentista, que é a minha profissão, era um acesso. Era uma forma de eu conseguir entrar, escutar e diminuir minha linha do julgamento, cara. Foi para isso que eu fui parar naquele lugar, né? Eu queria entender o motivo e as histórias das pessoas que ali habitavam, né? Como que elas foram parar lá. Será que se eu tivesse na mesma situação delas, será que eu também não estaria naquele lugar, né? Então era isso que eu queria saber. E o que eu fui buscar realmente foi... A resposta que eu imaginava foi o que aconteceu. Acho que por metade das coisas eu estaria naquele lugar, né? E a partir dali isso foi me trazendo muita reflexão, cara. O jeito que aqueles meninos são tratados, né? Por menos que a gente goste deles, cara... No caso não sou eu gosto muito, inclusive hoje, né? Mas por mais que a sociedade não goste dessas pessoas, eles vão voltar pra cá, cara, né? Então a gente tem que torcer no mínimo que eles voltem pessoas melhores. E não é o que acontece. Os caras chegam lá, na verdade, os meninos até de bom coração, cara. A maioria deles por qualquer coisinha besta, por necessidade, e coisa que a maioria das vezes uma pessoa com mais condição social ou com uma cor diferente não chega nem perto, né, daquele espaço. Também eu comecei a olhar para trás e ver o tanto de preconceito que eu já tinha sofrido e quantas vezes eu fiquei calado para poder pertencer, né, para poder chegar até onde eu cheguei. E a partir daí isso tirou um pouco minha identidade, cara. Eu não sabia mais quem eu era, né. A gente vai se resignando, né, ao destino para realmente não ficar fora, né, das coisas, de forma financeira, de forma até amigável, né, de um mundo diferente de onde eu vim, que eu venho do mundo da favela. E a partir dali eu acabei entendendo que eu tinha perdido minha identidade, que eu não sabia mais quem eu era. E quando essa história também se cruza com a história da minha família, do meu pai principalmente, minha ancestralidade, né, e eu descubro que minha bisavó, ela veio para Ilhabela como escravizada, e a partir dali o contexto da coisa vai para um lugar muito violento, né? A herança dessa história é muito violenta. A minha bisavó, ela chega, provavelmente ela foi torturada em tronco, provavelmente ela pode ter sido abusada, né? E ela passa toda essa herança para minha avó, que acaba entrando para o mundo da prostituição, né? E, enfim, tem filhos derivados desse espaço. É uma pessoa que também, infelizmente, né, ela aprendeu da vida com agressão, então ela se torna uma pessoa muito agressiva. E ela acaba ensinando isso para os filhos também. E ela acaba perdendo a vida pela mão da própria filha, né? Por um tiro na cabeça. E a história, ela não para, né? Eu acabo descobrindo que as minhas tias tomam o mesmo caminho da minha avó. Os primos e primas também vão para o sistema penitenciário ou para o mundo da prostituição, né? E meu pai é um cara que não tem como explicar
Não consegui até hoje, já tentei conversar muito com ele disso, mas como ele é heróico, né? E como ele toma um espaço diferente do convencional, sabe? E aí ele me traz até aqui, mas eu não posso também, né, esquecer que os traços da minha família foram esses, né? E eu passava muito pelaquela Praça do Pelourinho, né, de Ilhabela. O meu ato, ele se baseou num jogo de xadrez, mais ou menos. Eu gosto de fazer essa comparação. Eu quis fazer um ato que ele tinha um objetivo político, ele tinha um objetivo performático também, né? E ele tinha um objetivo de forçar realmente o poder a olhar para ele, sem que eu precisasse ter, inclusive, público para isso, né? Eu digo público local. O meu público era o público que estava na internet. Eu me amarrei num tronco, vestido com roupas da época da escravidão. Eu coloquei 2 algemas, né? Inclusive que também reproduziam esse espaço. Isso numa praça que chama Praça Luiz, se eu não me engano, ela tem um nome no meio, Negrão, né? Que é uma praça que homenageia um senhor de escravos, né? Um senhor de escravizados, né? E nesse espaço eu fiquei em greve de fome, né? Acorrentado. E eu mandei as chaves dos cadeados, uma para a prefeitura e uma para a igreja. E junto com essas chaves foram 2 cartas. Essas cartas traziam a história, a cronologia toda do período escravocrata, né? E mostrava como Ilhabela foi responsável por todo esse espaço e também mostrava como Ilhabela não tinha a menor consciência de reparação disso. Porque a praça que talvez a minha bisavó chegou é uma praça que ainda homenageia um senhor de engenho, um escravocrata, né? E essa homenagem é recente, cara. Você acredita, Kiko? É uma placa nova, não é uma placa antiga, né? E a gente acabou de ver isso acontecer também em Ilhabela com a Fazenda do Engenho, né? Que acabou sendo batizada com o nome da Casa da Princesa Isabel. Um lugar que ela nunca veio, que ela nunca foi dona de casa, né? Eu até fiz uma comparação. Podia ter colocado o nome da casa do Hitler, né, velho? Porque, pra quem não tiver a curiosidade de querer saber da história da Princesa Isabel, vai ver que ela não foi muito diferente disso também, né? Então, isso foi muito desconfortável. Eu habitar uma cidade que eu tanto amo e ter que todo dia conviver com essa história, com essa política de memória, né? Romantizada e mentirosa. Então, o meu ato ele teve esse objetivo de forçar o poder público a olhar para isso. E, óbvio, tinha alguns outros objetivos mais sociais também dentro da história, mas a ideia dele se construiu em cima disso. Então, eu fiquei nesse tronco, em greve de fome, aguardando as autoridades para me libertar. O silêncio seria totalmente resposta também. O silêncio não é porque o Felipe vai ficar preso. O silêncio é que os negros de Ilhabela ainda devem continuar no mesmo lugar, que a prefeitura não vai fazer nada por eles. E a abertura seria uma abertura para diálogo e para concretização, né, desses novos espaços, de direitos, né, cara? Eu costumo falar que eu não fui lá pedir favor, sabe? Eu fui cobrar uma dívida, né? E essa dívida precisa de reparo. Então, o ato consistiu dessa forma e foi muito emocionante, que parecia um final de novela, na verdade, né? As pessoas, elas contribuíram muito para a finalização da história. Foi um fim feliz, né, de certa forma. A prefeitura abriu o cadeado, ela concordou em abrir o diálogo, reconheceu os erros, né, que estavam acontecendo. E agora eu estou aguardando para ver a concretização disso, né? Espero que seja real, porque se isso não acontecer, eu só estou na metade do meu plano, né? No meu plano, inclusive, tem a outra parte, que seria, se a prefeitura não fizer nada, eu tenho que fazer novamente para pressionar de novo esse poder, tá? A igreja acabou abrindo também, ela teve uma abertura um pouco mais turbulenta, né? O padre, segundo ele não entendeu muito bem o que estava acontecendo, ele ficou nervoso, enfim. Ainda a gente está tentando entender o que aconteceu disso, então eu acho que eu não vou tocar muito nesse ponto, porque eu estou em diálogo, inclusive, com o advogado dele, né? E pelo que o advogado dele está trazendo é que foi um mal-entendido. Então acho que vale a pena ainda, né, a gente explorar esse ponto, entender, né? As pessoas são humanas, né, Kiko? Então acho que vale isso ainda. Mas a atitude local ela não foi muito legal na hora, mas acho que agora a gente está conseguindo chegar por um caminho da paz e do amor, né, realmente.
E foi muito doido, cara, porque a ideia de chamar o padre era essa via do amor, né? Na minha cabeça, no meu xadrez, eu falei, cara, o padre vai abrir, e na carta eu pedia isso, né? Falava, padre, eu preciso de você para ajudar a forçar, né, a prefeitura a abrir o cadeado. Então, preciso de você para isso e preciso também que você trabalhe comigo as pautas antirracistas dentro da igreja, né? Então, eram esses os pedidos que eu fazia a ele. E isso me deu uma percepção que eu acho que foi um pouco engraçada até, óbvio que é uma coisa minha pós-ato. Talvez a igreja, cara, ela não mudou muito, né? Talvez ainda ela continue pensando de uma forma muito conservadora. Já, cara, o poder público local, talvez ele já não tá mais tão dependente da igreja, pelo menos, né? Então, talvez a gente tá sentindo aí finalmente, né, uma separação das coisas aí. E o ato, ele se consistiu nisso, não sei, ficou claro mais ou menos a proposta da coisa, né? Eu posso colocar aqui o Instagram a gente tem um Instagram, né, que chama Essa Treta é Tua. Ele foi batizado dessa forma, porque é um espaço que a gente está pretendendo seguir com ele, com performances, né, de atos ativistas, com informação. E quem quiser saber mais desse ato, é só acessar a gente lá, que está tudo muito bem explicado, né? A pessoa que está fazendo isso está fazendo de forma linda. E isso, inclusive, está me dando um espaço de muita força, cara, assim, né? O que eu estou recebendo lá, o que eu estou recebendo na rua de respostas ao que aconteceu, é muito estimulante, né? E fez entender que, cara, valia a pena fazer aquilo 1000 vezes, né? Antes de fazer o ato, eu estava muito inseguro com ele. Eu já tinha até um plano B, que se eu não conseguisse mais habitar Ilhabela por isso, eu teria que ir embora, mas enfim, mas pelo menos eu tinha que fazer aquilo para saber. Mas a resposta foi muito positiva. Eu acho que a gente colocou um marcador para pensar, né, para entender a nossa situação aqui real. E inclusive trouxe para a luz, né, essas pessoas que são homenageadas na ilha de forma errada, que as pessoas não sabiam quem era também, né? Então traz para a luz até a questão da gente começar a observar mais isso, né? Da gente entender o nome dos lugares e o que isso representa aquele lugar, sabe? O ato, Kiko, ele foi batizado de frente para o mar, de costas para o morro, né? Que também trazia essa simbologia de Ilhabela, né? Que ela tem uma questão muito elitista, na onde os turistas passam, mas tem uns lugares escondidos aqui, que é na onde estão as pessoas que fazem a cidade funcionar, né? Trago uma reflexão aí pra gente andar na rua e começar a olhar quem tá limpando a rua. São figuras femininas, pretas, né? E ainda muitas delas trabalham para um programa que chama SOS, que é uma bolsa. Confesso que eu nunca vi uma bolsa que dá uma vassoura na mão de uma pessoa. É o primeiro lugar que eu vi isso. Normalmente com bolsa você ganha livro, né? Então isso também me deixou muito triste. E essa bolsa acaba pagando, se eu não me engano, que é R$1.030, segundo o relato das pessoas. E essa bolsa, ela não garante uma carteira assinada, né? Então ela não garante direitos. Então isso me incomodou muito. Dentro do ato tem uma parte que ainda não saiu, mas que é uma sessão de fotos, cara. A gente fez, eu e a Marcela, né? Eu fui mais acompanhando ela e trazendo e buscando umas entrevistas com essas pessoas, inclusive, que estão cuidando da limpeza de Ilhabela. E nós basicamente fazemos 3 perguntas a essas pessoas. Qual que era a dor delas? Qual que era o preconceito que ela já tinha passado? E qual que era o sonho? A ideia de tirar essas fotos e colher esses depoimentos era tirar a invisibilidade delas, cara. Porque numa das conversas, uma delas falou, nossa, por que você quer me ouvir? Ninguém nunca falou comigo, né? Por que agora alguém tá querendo me ouvir? E aconteceu uma experiência muito maluca, cara, porque eu saí da Barra Velha, fui até a vila, de 12 pessoas que eu entrevistei, 8 pessoas trouxeram as mesmas respostas. E essas respostas, elas estavam ligadas a questões de o sonho, carteira assinada. O sonho deles é direito, nego, sabe? A dor dos caras era pedir água na casa das pessoas e as pessoas negarem, né? E o preconceito, normalmente a gente ouviu muito que as pessoas tampam o nariz
quando essas pessoas entram no ônibus, abrem as pernas para elas não sentarem, né? Então, a partir dali, eu entendi que esse portal, cara, desse manifesto, ele tinha que acontecer e não tinha volta, sabe? Que eu tinha que me resignar àquele destino. Eu entendi que eu comecei a olhar um livro pelo fim da história e que, de repente, eu precisava fazer alguma coisa para ver se eu conseguia colocar alguma vírgula que fosse no começo desse livro para ver se mudava o fim. E agora eu tô torcendo para que isso aconteça, né, realmente. Depende do poder público, local, né? Mas também isso não é uma única ação, né? Inclusive, eu tenho os meus outros manifestos aqui para acontecerem, para pressionar, porque acho que a minha vida só volta a andar a partir do momento que eu acho que isso se concretizar por inteiro. Então, meu manifesto ele não acabou ainda, né? Ele está acontecendo agora, sabe? Acho que ainda a gente está jogando xadrez, te confesso, né? E espero poder trazer para vocês futuramente essas respostas positivas de concretização e, inclusive, novos atos com novas pautas, né? Porque a gente precisa dar um passo de cada vez. Não é só isso que está de errado aqui, sabe? Mas a ideia da coisa toda ela foi para esse espaço, foi minorias, né? Eu acho que também é importante eu citar os objetivos desse manifesto. Basicamente, eu quis brigar por 3 frentes dessa vez, Kiko. A primeira frente, cara, era realmente a política de memória da cidade. Tirar esses nomes que homenageiam essas figuras, né, dignas de realmente de repúdio, né? Dignas de repúdio. A segunda coisa, eu pedi para ser instalada a pedagogia africana nas escolas de Ilhabela. Que isso já está na Lei de Diretrizes e Bases, né, do governo federal. E as cidades fingem que isso não existe, né? Fingem que isso não existe. Essa pedagogia africana, ela nada mais traz do que a história sem romance do nosso período escravocrata, né? E eu acho isso muito maluco, cara, porque para você governar você precisa conhecer muito essa história. Nosso país não vive sem essa história, cara, né? Ele cresceu em cima dessa história, ele cresceu em cima desse sangue, sabe? Então, acho que já está na hora da gente parar de contar uma história romantizada que Dom Pedro estava no cavalo branco, gritando independência, sendo que o cara não estava nem lá e que ele matou a mulher a chute grávida, né? Então a coisa começa por aí, né? O dia a gente ter que ir para São Paulo e ver aquele monumento dos bandeirantes, né? Que são simplesmente estupradores, caçadores de indígena, né? Assassinos, né? Na verdade. Ou olhar pro Borba Gato, né? E ver que o cara que foi tentar fazer alguma coisa para protestar, que é o Galo, né? Eu sou fã desse cara, esse cara é meu herói, né? E esse cara hoje está respondendo por terrorismo, por ter colocado fogo no Borba Gato, que é um estuprador, caçador de indígena, né? Escravocrata. Então isso para mim traz muita indignação, ver uma pessoa que está fazendo um movimento para tentar mostrar para a sociedade o que está acontecendo e a forma que ele é reprimido, né? E aí quando você vai entender o porquê, é porque realmente os parentes do Borba Gato são coronéis, né? Então esses espaços para mim eles não encaixam. Então acho que para acabar com isso a história real precisa vir à tona, né? Isso tem que ser contado nas escolas, sabe? Porque a partir daí eu acho que cada um consegue formar a sua própria direção. E a terceira coisa, eu pedi o melhor salário para essas pessoas que estão na rua, direitos trabalhistas, né? E se for para dar bolsa, que dê estudo, sabe? Porque para mim varrer rua é trabalho, não é estudo. Então acho que essa questão de SOS não vale como bolsa, sabe? Então eu tentei pegar essas 3 frentes que mais me incomodavam inicialmente. Não que não tenham outras, né? Mas é que nem eu falei, eu acho que tem que dar um passo de cada vez, né? E basicamente a coisa se construiu assim, cara. Foi voltando da Bahia, eu tava no avião, tinha vivenciado uma situação de preconceito lá. Tava chorando bastante, inclusive, no avião. E de repente esse ato, ele veio como uma luz, assim, cara. Ele veio meio pronto, talvez estava guardadinho ali na mente, né? De repente se externalizou, cara. Eu falei, cara, já desci, desembarquei do avião, já comecei a ligar para as pessoas e falei, cara, isso veio na minha cabeça. E isso aconteceu em um mês.
Então foi uma correria da pega, porque eu tinha a data que eu queria que representasse, inclusive na data da consciência negra, que eu acho que o próprio nome já diz, consciência negra, né? Não é uma data para festa, igual eu vejo sempre. E é uma data que parece que o negro só existe nessa data, sabe? Então, isso para mim também era muito desconfortável, de ver como que tentava se trazer um esquecimento da dor via uma comemoração festiva, né? Então, foi basicamente isso, cara, que rolou. O ato veio dali, depois ali a gente só foi lapidando ele, foi tentando ver o xadrez para ver como a coisa funcionava. E, cara, pra alegria de todo mundo, eu acho que a gente conseguiu colher um bom resultado. Mesmo se a prefeitura não honrar com o que foi dito, ela sentiu que aquilo teve representatividade. Eu acho que colocou as pessoas para pensar. Teve boas discussões a partir dali, né? Uma boa movimentação da cidade. E eu também fiquei muito feliz com o abraço que a cidade me deu em relação a isso. Que eu achei que isso poderia ir para um espaço onde a cidade me anularia, né, dela. E isso não aconteceu, cara. Então, isso me deu mais perspectiva, né? Que a coisa pode ser diferente, sabe? Que a gente tem o que fazer ainda, né? Que não tá tudo perdido o jogo, cara. Que realmente a partir dali é acender uma chama nova. E, enfim, eu acho que essa treta é de todo mundo, sabe? Acho que essa treta é de todo mundo. Acho que o nome também, essa treta é tua, vem a partir dali. Essa treta é minha, essa treta é nossa, essa treta é tua, né? Então, foi esse espaço da construção desse ato, cara. E fico honrado de poder estar comunicando isso através desse podcast, né? Pra mim é muito feliz, porque eu vejo que é um espaço que realmente as pessoas se identificaram com a causa, né? Porque se fosse uma coisa vazia, talvez eu não estaria tendo esse lugar de fala, sabe? Então foi isso, meu nego. É um prazerzão, tá? Sabe, Kiko, eu acabei colocando aqui, né, muito como eu, né, essa história toda, mas eu te digo que esse ato ele não teria, cara, eu estaria sentado no sofá até agora se não fosse a força-tarefa que rolou para ele acontecer, né? Eu um dia fui contabilizar, tinham 15 pessoas trabalhando, né? E eles estavam trabalhando, na verdade, com todo o coração, cara, todo o amor, deixando as coisas deles de lado, né? A gente tava com um olhar muito de, cara, a gente tá aqui pra reparar, sabe? Todo mundo tava com esse olhar, né? Já essa é a minha forma de pagar um pouco sobre essa dívida do país, né? Essa dívida histórica. E esse espaço foi o espaço mais emocionante da história toda, porque eram pessoas da diversidade, cara. Eram pessoas que, inclusive, eu acho que eu posso colocar como minorias de direito, né? Sabe? Pessoas com questões do sexo, né? De gênero, tinham questões machismo, a questão da homossexualidade, enfim. Foi esse grupo que construiu isso, cara. Então, na verdade, essa treta, ela é nossa mesmo, né? E é uma linha horizontal. Não tem quem mande nessa parada, sabe? Não tem verticalização. As nossas decisões, elas foram conjuntas e elas vão seguir conjuntas, né? Porque, inclusive, isso que garante a nossa segurança de decisão, de segurança do grupo. Então, são pessoas muito especiais, cara. Eu vou falar que, inclusive, até é uma declaração de amor. Eu os amo, né? Eu diria que são pessoas que fazem parte da minha família, sabe, hoje. Então, num espaço que vai ser carregado na minha história por uma vida toda. Então, acho que é muito importante eu trazer isso, né? Eu não vou citar os nomes aqui, porque algumas delas, inclusive, não acho interessante isso, mas elas sabem de quem eu tô falando, elas vão receber esse recado, com certeza, tá? Isso, só parabenizar, louvar, admirar um ato que, para quem conversei, todo mundo teve um consenso de que foi um ato heróico, de que poucos manifestos que eu vi, participei, presenciei aqui na cidade, pelo menos eu vi com algo tão eficiente, né? Pontual, brilhante. Parabéns. Então é isso. Câmbio, desligo. Reflitamos.